Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas de maneira especial, antes de iniciar o assunto com você, eu queria que você se inscrevesse para que esse assunto se tornasse mais relevante e assim mais pessoas pudessem, de maneira especial, conhecer um pouquinho mais da Bíblia. Hoje, de maneira especial, eu quero falar sobre confiança. E tem como título hoje Em Quem Confiar. Para você começar a entender, você precisa compreender que confiar, essa palavrinha é um verbo e trata-se de ser algo por algo que está algo, alguém ou a si próprio sobre a responsabilidade. Ou seja, essa pequena palavra que é um verbo, ela denota uma responsabilidade que um indivíduo tem sobre alguma pessoa, sobre alguém ou qualquer outra circunstância naquele momento. Mas quando você compreende o termo e o conceito de confiança, de confiar, você precisa compreender também que enquanto alguém confia, outros podem desconfiar. E também tem um conceito, ou seja, a falta de confiança gera a desconfiança, que na real é uma disposição de espírito, assim diz o conceito, em que a pessoa ela não confia por algum motivo e além de não confiar, ela se torna, muitas vezes ela fica irritada, desconfiada, como a própria palavra já diz, e ela se coloca de lado devido a algumas circunstâncias, está fazendo com que ela não se sinta bem. Na década de 50, em Hollywood, surgiu um ator muito extraordinário, porque além de ser extraordinário, era talentosíssimo e muito belo. Ele, no seu histórico, por 8 vezes teve indicação ao Oscar, sendo desta 4 vezes consecutivas e 2 vezes conseguiu ganhar a estatueta. Trata-se de um famoso ator que era conhecido como Marlon Brando. Marlon Brando, quando ele tinha os seus 80 anos, ele veio a falecer em 2004 na Califórnia. E a história conta que esse ator, no seu tempo do auge, em que estava no auge, ele ganhou muito dinheiro e ele era muito presunçoso, arrogante, achava que tudo estava a seus pés, tinha de tudo, os melhores carros, as melhores casas, melhores roupas, ele era muito famoso e por onde passava era aclamado. A história conta que quando chegou em 2004, já nos seus 80 anos, ele veio a falecer. E ele foi descoberto que ele havia falecido em um apartamento de um único cômodo. E agora, com uma dívida milionária de 20 milhões de dólares, ele estava lá escondido, sem nada, com as suas 2 estatuetas, tentando escondê-la para que ninguém pegasse, devido à sua alta dívida. E a sua família, como será que foi? A história conta que também foi um fiasco total. Em 1990, o seu filho Christian assassinou o namorado da sua irmã Cheyenne porque tinha ciúme e depois foi verificado que havia uma relação de incesto, nada certa, mas totalmente duvidosa. E depois de 5 anos, essa filha chamada Cheyenne, ela veio a cometer o suicídio. E aquele pai que já estava destruído começou ao seu declínio cada vez mais rápido. O excêntrico Marlon Brando teve todo o dinheiro que queria, torrou toda a sua fortuna, comeu, bebeu, fez tudo o que queria. E no final da vida, ele tentou ir para a única ilha que ele tinha comprado, uma ilha no Tahiti, a fim de encontrar paz e nada encontrou, e somente a solidão tomou conta. E agora enlouquecia sua vida, porque de nenhuma forma ele conseguia ter paz, sossego e ficar tranquilo. Através da história desse excêntrico ator, nós começamos a perceber algumas coisas da vida. E quando nós pegamos o termo vida, nós vemos que se trata de um conjunto de hábitos, ou seja, é uma propriedade que é característica de um indivíduo em que ele tem um nascimento, ele cresce, muitas vezes se reproduz e logo depois morre. Mas só que o problema é que no decorrer desta vida, os sentimentos muitas vezes mal resolvidos, as frustrações,
a dor, a angústia toma conta do indivíduo, porque problemas durante a vida acontecem e muitos desses problemas não têm solução, e parece que quanto mais tenta se resolver, mais fica difícil a resolução. E agora começamos a confiar em coisas, trabalhamos incessantemente, corremos atrás, buscamos, investimos, poupamos, muitas vezes, e perguntamos, mas para que eu fiz isso? Porque nada do que se faz preenche o vazio que tanto enlouquece a vida do indivíduo. E sabe o que acontece? No decorrer da vida, tudo que guardamos, todos os sonhos, muitas vezes ficam no passado, porque agora a idade vem, o peso dos anos vão sentindo, e agora começamos a ver e pensar tudo que eu juntei, tudo que eu poupei, tudo que eu fiz, muitas vezes não tem valor. E agora todas as relações construídas parece que não tem nenhum fundamento, porque se esvai com o vento e com o tempo. E agora começamos a ver que tudo que confiávamos, todas as coisas que tínhamos, todos os amigos que possuíamos, parece que deixa o seu valor, porque juntamente com o passar do tempo, muitas coisas que pensávamos que eram boas, muitas coisas que tínhamos certeza que devíamos confiar, não tem o seu valor. Existe um livro no meio da Bíblia que se chama Salmos, e trata-se de um livro diferente, porque ele trata-se de poesias, de poema, em que a maioria dos seus capítulos tem como autoria de um rei chamado Davi. Davi foi o segundo rei de Israel, e agora lá no livro de Salmos, no capítulo 20, no versículo 7, ele escreveu assim: uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos, nós, porém, invocaremos o nome do Senhor. De acordo com o texto de Salmos, Davi ele está deixando bem claro para mim e para você que tudo que nós vemos, sentimos e tocamos, na maioria das vezes não passa de miragem. Sabe por quê? Quando você pega e ouve a palavra miragem, você lembra como naqueles momentos em que uma pessoa está no deserto, em um local bem quente, agora de longe ele olha um oásis lindo, vê tudo aquilo que ele gostaria de ver, sente o cheiro, o vento volta a bater em seu rosto, mas quando ele vai se aproximando, ao invés daquilo ser real, na verdade é apenas miragem. Ou seja, miragem é aquilo que eu olho, que eu acho que existe, que eu penso que existe, que eu sinto como se eu estivesse possuindo aquele local, mas na verdade não passa de um fruto da minha imaginação. E isso Davi deixa bem claro através desse texto, quando ele diz que muitos confiam em coisas, carros, casas, roupas, pessoas, amigos, mas toda vez que eu coloco minha confiança nestas coisas, é como se eu estivesse colocando minha confiança em miragens. E a melhor parte do verso é quando ele diz que o melhor local, a melhor maneira e a melhor pessoa em quem devo confiar é em Deus. E sabe por quê? Não queremos aceitar, debatemos-nos de um lado para o outro, mas eu e você somos espirituais. A Associação Brasileira de Psiquiatria, ela nos traz um artigo em que diz que a espiritualidade, ela se torna um forte fator de proteção e prevenção de doenças mentais, doenças psíquicas. Ou seja, por sermos seres espirituais, nós precisamos confiar naquilo que é a nossa base, porque só assim conseguiremos ter tranquilidade e paz para continuar em segurança. Então, sabe o que eu quero te dizer, meu querido? Nós só conseguimos ser felizes quando nós construímos sobre a verdadeira fonte de felicidade que se chama Jesus, nosso Senhor Jesus. E sabe qual é o triste? É que muitas vezes nós acordamos cedo, dormimos tardes, choramos, nos desesperamos, ficamos angustiados, com uma sensação de vazio no peito e questionamos o que falta. E colocamos a nossa confiança em poupança, em pessoas, no emprego, em um ótimo currículo, talvez num certificado mais lindo possível.
E quando chega no final do dia, comecinho da noite, deitamos em nossa cama e agora o vazio toma conta, o silêncio, só Ele é ouvido, se caso isso pudesse acontecer. E nos questionamos, o que está faltando? Já busquei em tudo, já fiz de tudo e nada deu certo. E sabe por quê? Porque precisamos confiar e depositar toda esta nossa esperança e confiança no Senhor Jesus. Eu quero te contar uma história para você entender melhor. Conta-se que certo alpinista, ele como um bom alpinista, ele gostava de escalar. Mas só que ele havia se preparado e decidiu escalar o Monte Aconcagua sozinho. Ele queria a glória só para si, queria que esse feito fosse somente seu. E por isso ele escolheu a face mais difícil da montanha. E agora ele começou a escalar e antes se preparou totalmente, colocou a roupa de alpinista, os sapatos de alpinistas, pegou seus grampos e cada vez que ele ia subindo, ele ia deixando um grampo, como era de costume, como era a segurança que todo alpinista fazia. E agora a dificuldade foi aumentando, e assim como a dificuldade foi aumentando, também o frio foi aumentando. O dia agora já não era mais tão dia, começou a vir a tarde, o sol já era visto no horizonte, já estava perto de se pôr. E agora cada vez que ele cravava para subir, ele via que ficava mais difícil. A noite já havia chegado, o frio já estava congelante. E agora, faltando 100 metros para ele chegar, conta a história que ele começou o paredão invertido, que são os 100 metros finais de uma escalada, a parte mais difícil para alcançar o topo. E agora, naquele momento, quando ele vai cravar no gelo, o gelo não consegue firmar, e agora ele começa a cair, e enquanto é puxado pela gravidade, ele lembra de todos os momentos bons que passou, de toda a sua família, de tudo que tinha vivido. E naquele momento, a corda dá um estralo, e como um êmbolo ele fica pendurado de um lado para o outro. Naquele momento, ele não consegue enxergar nada, está muito escuro, nem a ponta do seu nariz ele consegue ver. Então ele decide gritar, mas ele não grita por pessoas, ele apenas chama o nome de Deus. Quando ele acaba de chamar o nome de Deus, ele escuta uma voz e a voz dizia assim: "Você me chamou?" E ele pergunta: "Senhor, é o Senhor mesmo, Deus que está falando?" E agora a voz responde: "Sim, sou eu." E agora, continuando o diálogo, ele fala assim: "Senhor, me ajuda." Algum tempo fica sem ouvir, e agora novamente a voz fala com ele e diz: "Você acredita em mim?" Ele falou: "Sim, Senhor, eu acredito." E a voz prontamente responde: "Se você acredita em mim, corta a corda." E agora ele fala: "Como, Senhor?" Novamente a voz: "Corta a corda?" "Mas, Senhor, eu não entendi." E pela terceira vez a voz fala: "Corta a corda." E agora ele novamente pergunta: "Mas como?" Mas ele não escuta mais resposta nenhuma. E agora à sua cabeça vem o pensamento: corto ou não corto? A história termina dizendo que pela manhã os amigos que aguardavam não tiveram notícia daquele alpinista e agora o grupo de resgate foi enviado, um helicóptero foi enviado, até que encontraram aquele homem pendurado em uma corda a 100 metros do chão, na verdade a 10 metros do chão, congelado com as duas mãos na corda. Essa é apenas uma história e eu te pergunto, se fosse você, em que e em quem você confiaria? E eu termino te perguntando, o que faz você se sentir tão vazio?
Será que tudo que você consegue não te satisfaz? Corre, 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 busca. Mas muitas vezes se frustra e consigo mesmo no finalzinho da tarde, no começo da noite ou no seu quarto, durante a madrugada, se questiona e pergunta por quê? Tudo que eu tenho ou tudo que eu busco nada dá certo, ou se dá certo, por que não me satisfaz? Eu termino parafraseando o que diz Salmos no capítulo 20, no versículo 7 que nós lemos. Muitos confiam em coisas como carro, trabalho, amigos, diplomas, profissão, status. Mas o melhor lugar de estar com a melhor pessoa que se deve ter como companhia e confiar é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu te convido, confie nele. Entregue a Ele tudo, Ele vai fazer. Que Deus te abençoe, compartilhe este vídeo e vamos levar esperança.